Olá, eu me chamo Argemiro José de Souza, eu sou um brasileiro residente na cidade de Hortolândia, estado de São Paulo, a cidade que não tem televisão, a cidade onde a televisão não chega até ela. Mas eu quero aqui trazer uma mensagem da Palavra de Deus para vocês, cidadãos brasileiros, cidadãos hortolandenses e todas as autoridades desse país. E para satisfazer os desejos daqueles meus amigos que sempre disse que as minhas mensagens são muito longas, então eu quero aqui dar o resumo da mensagem, que aí depois vocês podem até desligarem. Eu quero tentar fazer essa mensagem aqui com 5 minutos apenas. Eu quero aqui fazer uma declaração: quem é o cidadão comum brasileiro, cidadão comum, e as autoridades. Então, as autoridades é isso aqui, LI. E os cidadãos comuns é isso aqui, LR. Aí vocês gostaram da mensagem? Praticamente já defini a mensagem. O cidadão comum, ele é um lixo diante de Deus. Cidadão comum. O cidadão autoridade, que até eu vou citar aqui alguns nomes, é um lixo também diante de Deus, tá? Para Deus não existe diferença. Para Deus não existe diferença. Eu vou trazer aqui para vocês depois, aqueles que quiserem, que acharem que deve continuar assistindo a mensagem, então eu vou trazer aqui para vocês o porquê. Mas para aqueles que são apressados, que estão agoniados, que não podem ouvir uma mensagem um pouco, uns 30 minutos pelo menos, já terminou aqui a mensagem. Entenderam? Já terminou. Vocês estão satisfeitos agora? Vocês queriam uma mensagem bem rápida. A mensagem rápida que eu tinha que fazer seria essa. Entenderam? O LI é o lixo irreciclável diante de Deus. E o LR é o lixo reciclável diante de Deus. E vocês percebem que eu fiz um desenho aqui, né? Então, nesse corredor aqui, e nesse ângulo, nesses dois ângulos aqui, vocês que tiverem temor a Deus, poderão transitar daqui para aqui e daqui para aqui, e não mais fora. Porque por mais que vocês fizerem, vocês não deixarão de ser lixos diante de Deus. Não deixarão de ser lixos diante de Deus. Eu vou aqui citar alguns nomes agora e alguns órgãos, para aqueles que, eu já disse que aqueles que são apressados, a mensagem já acabou. Vocês desculpem, vocês já estão dispensados. Agora aqueles que são teimosos, que quiserdes agora ouvir aqui um pouco, vai entender quais são os órgãos que eu relato, que são isso aqui diante de Deus, e o nome deles. Entenderam? Como eu disse que eu estou falando da cidade de Hortolândia, estado de São Paulo, então eu coloquei aqui o número 0, que é o primeiro órgão, para a Prefeitura de Hortolândia. Esse é o órgão primeiro, que recebe o número 0. O órgão número 1, eu vou levar aqui para a Presidência da República. No lugar em nome do senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e o senhor Vice-Presidente, Antônio Hamilton Mourão. Presidência da República. Presidência da República. É o
Todos que são autoridades são lixos. Só que tem uma vantagem diante de Deus. São lixos irrecicláveis. No final da mensagem eu vou dizer por quê. Aqueles que não tiveram pressa. Só que eu quero dizer para vocês que eu já fiz minha oração aqui. E aqueles que estão com pressa, que se retiraram. Mas para aqueles que ficaram, os anjos, os querubins, os serafins e os arcanjos de Deus, Sevaote Adonai, estarão ouvindo essa mensagem. E se eu ficasse aqui 24 horas falando, eles estariam atentos às minhas palavras. Eles estariam atentos às minhas palavras. Então, o segundo órgão, que é também lixo, que eu marquei aqui, chama-se STF. STF. Eu não sei porque nós somos cheios de cacique, eu não sei quem que é o presidente do STF hoje. Mas todos esses órgãos aqui eu falei e eu tenho a oportunidade de falar o porquê são lixos. Esse STF aqui, não sei se é Dias Toffoli ou se é Augusto Aras, não importa. Esse órgão aqui também é lixo. Esse terceiro aqui, Ministério da Justiça, é lixo também diante de Deus, na pessoa do ex-ministro Sérgio Moro. Sérgio Moro. O quarto órgão que eu coloquei aqui é esse aqui. CNMP. O cidadão comum às vezes não sabe nem o que significa essa sigla. Chama-se Conselho Nacional dos Ministérios Públicos. É outro lixo na gestão do senhor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Ok? O outro órgão, eu marquei aqui, são alguns, é o Ministério Público do Estado de São Paulo, da cidade de Hortolândia, tá? É o outro lixo. O outro lixo chama-se, esse aqui eu vou colocar, todos os órgãos eu estou colocando o nome dos representantes, né? Sabe por que eu faço assim, gente? Porque o órgão em si, ele é abstrato, eles são quatro paredes, eles não têm nada a ver com o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando com ele. Eu estou falando com as pessoas. Então esse Ministério Público aqui, eu vou colocar o representante porque eu dei o lixo para ele. Chama-se Marcelo Mendonça. Doutor Marcelo Mendonça. Promotor de Justiça. Tem esse nome aí. Até agora eu não marquei direito, eu tenho que dar os representantes, mas é isso aí. E também os juízes, né? Porque o presidente desse fórum deve saber o que a Promotoria de Justiça faz. O outro órgão que está prestes também a receber esse nome, mas eu não tenho o representante, eu vou até escrever aqui então, TS, e vou escrever aqui um número de processo, ó, 21 945 98 2220 2220 826 e 40. Esse órgão aí eu fiz questão de escrever aqui, ó, porque eles estão prestes também a ser taxado como lixo diante de Deus. Eu tenho um processo agora correndo na instância superior. Um processo que eu ganhei aqui do órgão que é lixo.
e está indo para outro órgão que é lixo também. Mas tem a oportunidade de sair lá do LI para o LR ou do LR para o LI, não tem problema nenhum. Todos serão lixos diante de Deus. Então, fizemos o sétimo órgão. O outro órgão, o oitavo, esse é um lixo gostoso de se falar. Chama-se Redes Globo de televisão, Redes Record ou Redes Nacionais de televisão. Eu acabei de me identificar aqui agora há pouco que eu moro na cidade aonde a TV não vem. Entendeu? Aonde a televisão não vem. A gente é obrigado a ficar servindo de cachorrinho, de palhacinho. Ficamos cansados de procurar as pessoas que estão dispostas a divulgar a verdade. E esses órgãos nunca quiseram divulgar a mensagem, a verdade aqui dessa cidade. Então chama-se Redes Nacionais de Televisão. O outro órgão, que é lixo também, chama-se Polícia Ambiental. Polícia Ambiental. É uma cidade em que a Polícia Ambiental também não vem. Se ela recebeu alguma ordem do outro órgão, do outro lixo lá, Tribunal de Justiça, aí já não está mais aqui quem está falando, tá? Mas ela também não vem aqui. E isso eu falo, tudo isso que eu estou falando, eu falo citando nome, do porquê. Eu falo da televisão porque eu tenho documentos, eu falo da polícia porque eu tenho documento, eu falo do fórum porque eu tenho documento. Eu vou falar agora do outro órgão que é a Polícia Federal, também é lixo também. Também é lixo, só que a Polícia Federal está no mesmo patamar do Tribunal Superior. Por quê? Porque ela está com uma denúncia lá e de repente ela pode se passar do LI para o LR ou do LR para o LI, entendeu? Mas por causa disso aqui, ó, porque também tem uma notícia crime correndo lá, ó, tá vendo aqui, ó? Tem um número aí, ó. Não sei se vocês viram direitinho. Esse protocolo foi do dia 21/8, ó. Vê se vocês conseguiram enxergar direitinho aí. E o número, para vocês que não entenderam de novo, é 08 506 00 50 77/2020-49, ok? E o delegado, não sei se vocês viram aqui, chama-se então, para representar a Polícia Federal, chama-se Dr. Matheus Beraquete Costa, ok? Vamos para o outro órgão. Esse é o mais sacana. Esse, vocês que são cidadão de Hortolândia já cansaram de ver os prefeitos. Por exemplo, Antônio Meira, quando a gente cobrava ele na parte ambiental, ele falando isso é problema da CETESB. Então é o mais pilantra de todos esses aqui, chama-se CETESB, tá? CETESB. É o órgão que mais comete crimes ambientais aqui na cidade de Hortolândia. Chama-se CETESB, ok? Agora vamos ver se tem mais alguns ainda para nós fechar. E os presidentes nacionais, então, dos partidos, né? Quero até dizer aqui que eu quero mandar para representar um dos partidos. Eu estou acabando de me filiar ao partido Podemos. E eu nem conheço direito o partido. Hoje eu procurei na internet para ver quem era o presidente do partido Podemos. E encontrei a pessoa da deputada federal
Deixa eu ver se eu marquei o nome dela aqui. Renata Abreu. Então a senhora também está no mesmo patamar do Tribunal Superior e da Polícia Federal, caso o seu partido venha a ganhar essas eleições que estão próximas a vir. Por quê? Porque se a senhora não conseguir ganhar as eleições e não prestar conta com o público a esse respeito que eu estou falando, a senhora também será um lixo diante de Deus, tá? Se a senhora conseguir resolver a situação que eu vou falar aqui, a senhora será um lixo reciclável diante de Deus, ok? Então encerramos aqui as preliminares. É essa a minha mensagem. É uma pena que as pessoas apressadas, né? Eles já está indo aqui para 16 minutos, eles não puderam ouvir a minha mensagem, que eles estão com pressa. Agora aqueles que ficaram, eu vou dizer que a ira de Deus já está se passando, né? Porque até pouco tempo, desde quando começou a pandemia, nós tínhamos 1.000 mortos por dia. Agora parece que estamos na faixa 700, 600 e pouco. Graças a Deus que a sua ira está passando, ok? Tivemos apenas 150 mil mortos. Eu digo apenas, não é porque eu estou aqui fazendo mensagem dizendo que é uma gripezinha, não, tá? Estou dizendo que todos nós que estamos vivos aqui hoje devemos dar glória a Deus, né? Orar a Deus e agradecer por termos escapado, ok? E ainda estamos correndo um certo risco. E não sabemos se coisas piores virão do lado de Deus. Porque às vezes a gente imagina que a ira de Deus está passando e possa ser que venha coisas piores. Por exemplo, nas profecias diz que epidemias e fome em vários lugares. E nós já estamos vendo aí quantos estão desempregados no país e nenhuma preocupação por parte desses órgãos aqui, igual eu citei. Ah, mas eu estou preocupado. Tá nada. Vocês não estão preocupados coisíssima nenhuma. De jeito nenhum. Aqui na cidade de Hortolândia não tem ninguém preocupado com isso, com a fome. Por que não tem? Senhor presidente, eu já mandei várias cartas aí para Vossa Excelência, relatando atos abusivos desse fórum aqui da cidade de Hortolândia. E recebi resposta do senhor presidente e do senhor vice-presidente que isso é questão de tal órgão. Não é isso? O senhor vice-presidente mandou dizer aqui que a pasta é do Ministério do Meio Ambiente. O senhor presidente disse que não compete a ele porque os órgãos, os três poderes são independentes e harmônicos entre si. Não é isso? Eu tenho aqui a carta de vocês. Não adianta depois vir querer me punir. Bom, primeiro porque vocês não têm autoridade para me punir. Por quê? Porque eu sou um cidadão comum. Eu não tenho cargo nenhum em religião. Eu sou um Talmud Hatorá. Um estudante da lei. E é só essa autorização que eu tenho aqui para vir falar isso. Para vir dar essa mensagem. Mas eu vou ler aqui para Vossa Excelência o que diz o ato 484 do Código Penal Jurídico. Qualquer pessoa poderá apresentar petições, reclamações ou queixas ao Ministério Público, as quais serão encaminhadas aos órgãos ministerial com atribuição para apreciá-las, ou a outros órgãos públicos, devendo ser respondidas no prazo improrrogável de 30 dias. Entenda aqui, senhor presidente.
já que talvez o senhor não entendeu a situação. Então eu mando uma reclamação ou queixa para Vossa Excelência. Não é da sua competência. Digamos que eu mandei algo para Vossa Excelência e esse algo é pertencente ao Conselho Nacional dos Ministérios Públicos. Aquele cidadão que vai receber lá a minha queixa, indiretamente por Vossa Excelência, ele vai dar mais cuidado, porque afinal de contas ele está recebendo uma transmissão de um presidente da República. Não Vossa Excelência devolver para mim e mandar que eu procure tal órgão, porque não é isso que está falando aqui, senhor. Não é isso que está falando aqui, senhor presidente. Não está dizendo aqui devendo ser respondido no prazo de 30 dias e serão encaminhadas ao órgão da competência, ao órgão da atribuição para aquilo. É isso que eu entendi, a não ser que eu seja tão leigo assim. Estão entendendo? Agora, o que diz o artigo 5º da Constituição Federal? Isso que eu estou lendo ali são atos, procedimentos para se fazer aberturas de inquéritos, ações civis públicas, etc. tal. A lei deverá dar o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. E isso é o que vem acontecendo comigo durante muito tempo. Eu venho lutando por meio ambiente e esses órgãos todos aqui que eu estou... que eu citei nome, estão entendendo como se eu fosse um cidadão individual. Mas aqui está dizendo dessa forma aqui, ó. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Aqui, ó, a obtenção de certidão em repartições públicas para defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então essa certidão significa que eu fui agora há pouco ali num cartório da cidade de Sumaré, dei lá um mapa com coordenadas, com todas os endereços tudo certinho, e a mocinha me atendeu lá dizendo que não era suficiente para me dar a matrícula da propriedade. Que eu tinha que saber o nome e o CPF da pessoa que é dono. Se eu for pedir a matrícula exatamente para reconhecer quem é o verdadeiro dono da propriedade, percebe como essa cidade aqui é uma cidade que não tem lei? Ela é sem passado, sem presente e sem futuro. É essa nossa cidade de Hortolândia. Agora, para provar para vocês aqui que todos são lixos diante de Deus, eu vou fazer um desenho aqui. Então aqui nós temos, já cansei de fazer esse desenho aqui, ó. Nós temos aqui o Rio Jacuba. O Rio Jacuba desce aqui e aqui desce o córrego Santa Clara do Lago, tá? Então eles fazem uma bifurcação aqui para quem não conhece a cidade de Hortolândia. E para quem conhece. E para quem não conhece, puxa no Google, puxa no GPS, puxa nas condições tecnológicas que nós temos, que vão ver isso. E quando vocês verem isso aí, vocês vão ver aqui a Avenida Santana, tá? Que ela vai até a rodovia Montemor e aqui vai até Paulínia. Aqui nós temos uma fazenda por nome Fazenda Francisquini, que ela cruza o rio aqui e termina com alguns lotes aqui, ó. Então, tá havendo um crime ambiental aqui, a qual é aterro freático. Quem quiser ver ali, o cidadão hortolandense, qualquer um quiser ver, aqui é cheio de brotas de água, com canais assim, ó, que joga no rio.
Tudo isso aqui é um lençol freático jogando água aqui dentro do rio. Por que que o senhor prefeito quer entupir isso aqui? Por que que vocês, autoridades, não proíbem isso aqui? Estou falando com vocês, juízes, procuradores da República. É porque vocês estão então interessados no minério, na terra que aqui vai dar de valor para vocês. 5 bilhões de reais. Todos vocês devem estar ganhando com isso. Até o senhor presidente da República. Se não tiver, se manifeste. Se proceda, porque Vossa Excelência está aí para cumprir o direito da cidadania. E não tem esse negócio de que está interferindo na Polícia Federal, não. Vossa Excelência, para cumprir essa obrigação, pode interferir sim na Polícia Federal. E a população que não é covarde, a população que não é complacente com essas coisas, eles têm o direito de vir aqui a público e aclamar igual eu estou aclamando aqui. Por que que vai tirar isso aqui? Do direito da propriedade na construção, na Constituição Federal, artigo 5º. Todos nós temos esse direito à vida, à liberdade e à propriedade. Por que que essa propriedade aqui é do meio ambiente? Se é do meio ambiente, é nossa. Enquanto estivermos vivos, é nossa. Por que que esse crime aqui vai acontecer, gente? Porque essa cidade está sendo dominada por pessoas bandidas, covardes, tanto polícia como o cidadão comum. Talvez o cidadão comum é menos bandido do que as pessoas que cometeram esse crime aqui. Vocês todos que eu citei, para se fazer essa obra que está fazendo aqui, se tiver vergonha na cara, tem que vir a público e falar o porquê vai fazer essa obra. Porque o projeto desses dois órgãos aqui é aterrar toda essa propriedade aqui, que dá mais de 100 alqueires, e vender, que cada alqueire 24.200, dá 24.200 metros, vão vender a R$1.000 o metro. A R$1.000 o metro. No dinheiro, no bolso de quem vai entrar isso aí? É isso que eu quero saber. Citando aqui Fórum de Hortolândia, Procuradoria da República, Delegacia da Polícia Federal, Superintendência da Polícia Federal, Presidência da República. Olha, gente, eu estou fazendo isso aqui e cada um dessas pessoas que eu citei o nome aqui, eu vou enviar para eles. Eu vou enviar para eles. Vou enviar para presidente desse partido que eu estou aqui me filiando a ele. Eu não sou candidato a nada e nem quero ser. Eu quero apenas acompanhar a situação. Mas todos esses que eu citei aqui, eu vou enviar para cada um deles. Essa obra aqui não pode acontecer. Se acontecer é porque vocês todos são lixos diante de Deus. E eu vou dizer aqui, não vou só dizer, como eu não tenho autoridade nenhuma, eu já falei que eu sou apenas um estudante da lei de Deus, então eu vou tentar escrever aqui a lei de Deus para que vocês não venham querer me condenar. Deus fez o homem falando dessa forma aqui, ó. Nasce Adam Bet Salemen. Façamos o homem a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, para vocês que acham que é pouco o que eu estou fazendo aqui, veja como Deus fez, como Deus foi bondoso conosco. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
Isso está no livro do Gênesis, capítulo 1 e 26, para quem não estuda a Bíblia, para quem não importa com, não se preocupa em ler a palavra de Deus, leia lá. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nascer Adam Betsalemeno que de Muteno. Vir dub de gat hayam. E domine sobre os peixes das águas. O veof rachamai, as aves dos céus. O verrole remexe. E sobre todo o réptil. O vaberramá. E sobre todo o gado. O verrole remexe, haromexe aliharetes. Sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. O verrole haretes e sobre toda a terra. Eu quero ler para vocês aqui que o apóstolo Tiago diz que Deus é o juiz e o legislador. Apóstolo Tiago, capítulo, se não me engano, é 4 e 12. Mas eu quero ler a sentença então. Já que ele deu a lei aqui, qual é a sentença para as pessoas que não fazem essas coisas? E vocês podem ver, estar certo, como 2 mais 2 é 4. Quando nós morrermos, é um sono, né? Tá lá, Yeshua, Hamashi, ou Jesus, a Messias, diz, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Porque quando nós dormimos, nós estamos no estado de inconsciência. É o que está acontecendo com nossos pais, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Eles dormiram lá há vários anos, milhões de dias, estão dormindo, mas quando eles acordarem, eles vão sentir a sensação de que dormiram ontem. Por quê? Porque eles estão dormindo. E é assim que é a palavra de Deus, para quem acredita na ressurreição. Então, isso que eu vou pregar para vocês aqui é a mesma coisa. Apocalipse 11, 18 diz assim, ó. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, a todos esses órgãos que está destruindo, esses 100 alqueires, eu vim aqui para dizer para vocês, façam um bom proveito. Peguem lá os 5 bilhões de reais. Conversei ontem com uma pessoa, ela até admirou. Não, não é bilhões, é milhões. Milhões é o processo que eu fiz aqui, ó, que cada um de vocês pode verem, 820.147/2020, é um processo que está no nome da minha empresa, que vem sendo roubado aqui há mais de 10 anos por o prefeito, né, senhor Ângelo Perugini, juntamente com o ex-prefeito, senhor... o ex-prefeito Antônio Meira. Então, esse processo está nessa empresa aqui. Esse processo podem perguntar para algum procurador da República, para a Advocacia Geral da União, para a Presidência da República, se alguém tem o direito de tomar esse processo meu aqui. Não tem direito, porque o Código Nacional da Mineração, ele é uma lei bem feita, e ele diz que temos o princípio da prioridade. O que é o princípio da prioridade? É o da anterioridade. Aquele que entra primeiro, o direito é dele. Então, seu prefeito, o senhor perdeu, seu prefeito. O senhor perdeu. Embora toda essa minha agonia é porque dá mais de 100 alqueires de aterro freático e eu consegui pegar apenas 42 hectares. Isso é muito pouco. Isso aqui eu vou passar para a população. Por quê? Porque eu preciso só apenas do minério dentro do rio. E o minério dentro do rio precisa de uma pequena área na margem do rio para que eu faça uma caixa e faça a extração do minério. Entenderam? O restante, ela é da população para fazer uma área aqui com várias árvores exóticas, árvores frutíferas, assim, tanques de peixe, para que se virdes a fome, se vier a fome, a população mais carente se beneficiar dessas coisas.
Eu, graças a Deus, por mais que eu venha sendo roubado aqui por essa prefeitura de Hortolândia, por esse fórum dessa cidade, mais precisamente na pessoa desse promotor de justiça, que eu citei aqui, Marcelo de Mendonça Neves, Deus tem me sustentado até aqui. Eu não tenho precisado lesar ninguém para estar vivo aqui até hoje. Eu tenho fé em Deus que eu serei sustentado até os últimos dias da minha vida, porque eu sirvo aquele que diz assim: ainda que eu tivesse fome, eu não te diria, porque o mundo e a sua plenitude me pertencem. Vocês estão entendendo? Então eu passo aqui essa mensagem. Infelizmente eu não pude conversar com todo mundo, porque todos os meus amigos, quando pegam eu fazendo mensagem, vem e fala que eu devo falar rápido. Fala rápido, rapaz, fala rápido, fala rápido. Porque senão não consegue, sabe como é que é? Olha aqui, ó, a minha mensagem como é que é? Rapidinha. A mensagem política tem que ser rápida, né? Tem que ser rápida, né? Mas só quando os políticos estão lá se reunindo para falar as babaquices que eles fazem, eles não falam rápido, eles ficam lá. E você ouve, né? Aí você tem tempo para ouvir. Por quê? Porque o profeta Daniel disse assim: e cuidarão em mudar os dias e as leis, e farão a verdade do meu Deus e mentira, e darão mais valor à criatura do que o Criador. Darão mais valor à criatura do que o Criador. Eu quero ler aqui em Provérbios, para terminar a minha mensagem, Provérbios capítulo 9, que diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Eu espero aqui que cada um de vocês que receberam essa mensagem não tome por afronta, tome por apenas uma exortação, uma correção, né? A palavra de Deus diz no Hebreus, capítulo 12, versículo 11, assim: toda correção no momento em que ocorre não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela forem disciplinados. Disciplinado. Como homem aqui carnal, eu peço aqui a minha desculpa, meu perdão. Como um homem estudante da lei de Deus, eu não peço desculpa aqui. Eu não peço. Vocês peçam desculpa a Deus, porque tudo que eu falei aqui, eu falei pela palavra de Deus. E Yeshua HaMashiach, ou Jesus o Messias, diz assim: não cuideis que eu vim destruir as leis, nem os ensinamentos dos profetas. Não vim abrogar, mas sim cumprir. Então significa que até os pastores, eu esqueci de citar aqui os que estão no lixo diante de Deus. Todas as igrejas eu considero que estão também. Aqueles que não atenderem a esse quesito aqui, ouvir a mensagem, ele pode ser o que for na igreja dele. Ele pode ser pastor, pode ser presbítero, ele pode ser padre, ele pode ser bispo, ele pode ser até a majestade do Senhor Papa. Ele torna-se um lixo diante de Deus. Todos os que não vierdes a ver essas coisas. Gente, essa área que eu estou falando aqui, para quem não entende, às vezes, você que é cidadão da cidade de Hortolândia, ou você que não é, entenda-se, ela tem
O rio tem tartarugas e cágados. Tartarugas e cágados. E eles fizeram o canal do rio dessa forma aqui, gente. Tem 4,5 metros de altura aqui, ó. Todo mundo sabe que esse rio foi canalizado dessa forma aqui. Um rio que tem tartarugas e cágados. E outros bichos, né? Outros bichos. Os que caem lá dentro, às vezes. Entendeu? Os outros bichos de água. Rio é água, rio tem vida. Embora esse rio tenha esgoto ainda, né? E vai ter muito tempo, porque até quando nós vamos ter prefeito dirigindo a cidade dessa forma? Então tá assim, dessa forma. E para baixo aqui, ó, lá do antigo Bradesco, para baixo da bifurcação, 200 metros para baixo, acaba a bifurcação. 200 metros para baixo. Ainda o prefeito está com a ideia de fazer esse rio pro lado da linha do trem, para aumentar ainda desmanchar toda aquela mata lá e fazer condomínios residenciais. Eu falo isso porque eu conversava antes com o antigo dono da fazenda Francisquini, senhor João Francisquini, e agora pela atitude do neto dele, já deu para entender que eles estão levando adiante, esse neto dele está levando adiante a iniquidade do avô dele. E vai só se cumprindo a palavra de Deus no que diz lá nas tábuas do mandamento. Já não estou nem falando aqui na Torá, porque as tábuas do mandamento, no meu entendimento espiritual, ela encontra-se nos céus e está lá no Apocalipse também. Ali onde eu li, mais para frente vocês podem ler lá, que está dizendo. E foi vista no céu a arca da aliança, a arca do concerto, e lá continha as tábuas do testemunho, a vara de Arão que florescia, e o maná escondido, aquele que Yeshua prometeu aos discípulos: aquele que vencer eu darei direito a comer do maná escondido de Deus. Ok? Então eu trouxe aqui a palavra de Deus para vocês, essa mensagem. Aí não gastei mais que 42 minutos. Vocês estão em casa. Aqueles que não quiseram assistir estavam em casa. Está lá a palavra de Deus, Isaías 26, 20. Vem, povo meu, entra no teu quarto, fecha as tuas portas, até que passe a ira. Mas Deus está falando assim, vem, povo meu. Isso ele falou para o povo dele. Entenderam? Então vocês, eu tenho certeza que alguns de vocês vão ouvir essa mensagem. Essa mensagem aqui foi dada a um nível global. Autoridades ou não autoridades ficará dentro desse ambiente aqui. Igual eu coloquei LI e LE. Nós não sairemos de dentro desse mandamento aqui, dessa situação. Todos estamos aqui dentro. Ah, mas o senhor disse essa mensagem, o senhor chamou todo mundo de lixo. Eu agora aqui humildemente estou falando, eu também sou um lixo diante de Deus. Porque eu estou vivo e eu faço parte desse meio ambiente. Esse meio ambiente porco, esse meio ambiente caótico, esse meio ambiente sem passado, sem presente, sem futuro. Senhor presidente, senhor vice-presidente, vossas excelências estão brigando lá pela Amazônia. Mas lembre-se de uma coisa, quando virdes alguma queixa, alguma reclamação de alguma cidade, lembre-se que Yeshua HaMashiach, ou Jesus, o Messias, disse: aquele que é infiel no pouco é infiel no muito. Então, se vossas excelências não cuidar de uma cidade que presta queixa, pode ter certeza que para Deus, vossa excelência não tem valor nenhum. Porque Deus, ele é exigente. Deus é déspota. Ele quer as coisas com responsabilidade.
Ele não quer as coisas do jeito que estamos fazendo. Quero aqui mais uma vez deixar o recado a todos que eu já deixei uma outra vez. Deus não está de brincadeira. Deus não está de brincadeira e Deus odeia a corrupção. Leia Gênesis, capítulo 6 e capítulo 7, e veja porque foi enviado o dilúvio por Deus. Por causa da corrupção. Senhor delegado, senhor policial, senhor procurador da República, senhor promotor de justiça, se contentem com vossos salários. Não toque nas coisas de Deus para enriquecer os seus cofres. Ah, mas o senhor está me acusando aqui? Não estou acusando nada, só estou falando. Se vocês não fizerem essa situação aqui, eu garanto para vocês aqui, como um discípulo da palavra de Deus, um Talmud Hatorá, um Talmud Hatorá. Eu sou apenas um estudante da lei de Deus. Eu tenho 61 anos. Eu sou uma criança na lei de Deus. Eu estou passando isso aqui para vocês. A cidade de Hortolândia, que é omissa, que vê a minha mensagem, e pouco tá ligando, tá mais preocupado ali no celular, né? Ah, tem um idiota aí falando aí. Eu não quero ouvir esse idiota, não. Tudo bem. Passe bem. Passe bem. Você que é omisso, você não venha dizer que você não tem a obrigação nenhuma de zelar por isso aqui que eu falei. Era para nós já ter ajuntado uns 6, 7 homens, alguns policiais da reserva, por exemplo, ir com nós lá, onde eles estão lá, para baixo da seção de tratamento. Eles entram lá aqui, ó, em frente à seção de tratamento e desce aqui, estão fazendo um big num corredor lá, ó. Já colocou bilhões de terras para fazer o aterro freático, para dali da seção de tratamento e até lá o horto florestal. Eu estou falando que dá mais de 100 alqueires. Olha lá se não der 200 alqueires, se eles conseguirem extraviar o leito do rio. Isso aí é problema deles. Isso aí não é problema nosso. O nosso problema é simplesmente compartilhar. Meio ambiente não se faz sem compartilhamento. É o princípio do compartilhamento. É todo mundo sabendo que chega a hora de uma pessoa que tem idoneidade, que tem caráter, que tem princípios de honestidade, tomar uma providência. E eu ainda creio que nesse poder jurídico caótico que nós estamos, ainda existe alguma pessoa que possa tomar conta disso, resolver essa situação. Ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus e as minhas desculpas novamente na carne.